Esses dias eu estava lutando comigo mesmo em busca dessa espiritualidade constante, né? Ter na minha rotina ali acordar 4 da manhã, manter isso na minha rotina, orar a Deus todos os dias. E antes dessas 2, 3 semanas virem muito forte contra mim, eu percebi que eu estava tentando sentir as mesmas sensações que eu estava tendo há mais de 3 semanas atrás. As mesmas emoções, a mesma convicção. Esses dias difíceis, eu estava tentando me lembrar do que eu estava passando no início, né, nas semanas atrás. E aí eu falhei, porque aquela rotina, aquele hábito das 4 horas da manhã, eu rompi há 2, 3 semanas. E eu fiquei dia sim, dia não, buscando a Deus. Acordar de madrugada, essa minha rotina que eu estava tomando, essa rotina, essa rotina de acordar de madrugada para orar estava me propondo alguns desafios. O primeiro é que essa rotina tornou meu sono mais leve. Eu, durante a noite, eu dormia por 1 hora e de repente eu acordava. Então, quando eu estabeleci essa rotina em minha vida, eu passei a ter um sono mais leve. É como minha esposa fala que depois que ela teve os 2 meninos, o sono dela nunca mais foi o mesmo, né? Porque ela perdeu toda. Então, essa minha rotina que eu tinha implementada, que eu estava constante com Deus, 4 horas da manhã todos os dias, me deu um sono mais leve. A segunda questão que eu senti depois que eu passei a dormir, a acordar 4 horas da manhã, é que durante o dia eu comecei a ter lapsos de memória. Às vezes eu estava conversando com a pessoa e ali eu tentando desenvolver um raciocínio, e eu estava perdendo o raciocínio. E em outra situação é que durante as minhas devocionais às 4 horas da manhã, eu estava tão preocupado com o dia a dia que às vezes eu na oração, ali mesmo tentando forçar o sono para que eu pudesse buscar a Deus, de repente a minha mente viajava, porque eu começava a pensar nos problemas, começava a pensar no meu irmão que está com um problema lá em Teresina, começava a pensar nos processos. Então acordar 4 horas da manhã me causou esses efeitos colaterais. E aí eu conversando com minha esposa, conversando com algumas pessoas com quem eu desabafo, com quem eu converso um pouco, elas me falaram o seguinte: Nilo, o problema é que você estava dormindo 11 horas e acordando 4. Para que você tenha um bom sono, para que você possa desenvolver o seu sono e recuperar a sua memória, trabalhar os neurônios, você tem que dormir de 7 a 8 horas por dia. Eu estava dormindo 4 a 5, porque eu dormia 10, 5 e a 10, 11 horas acordava 4 horas. Então você tem dificuldades para acordar na madrugada. Veio um cansaço e veio essas semanas que eu falei aqui para vocês, para os senhores e para as senhoras, essa minha dificuldade de acordar. Tentei reorganizar meus horários para que eu pudesse, digamos, não acordar mais 4, mas acordar 6 horas, para ver se eu voltava a orar com a mesma intensidade. Mas esse meu horário de 4 horas da manhã colocou no meu coração uma sensação de que eu só consigo orar 4 da manhã. Colocou uma sensação em mim de que eu só consigo orar quando não tem luz, tá? Quando ainda está de madrugada, quando o sol ainda não raiou. Então, gerou esse hábito em mim. E aí, isso ficou marcado no meu íntimo, porque eu só estava conseguindo buscar a Deus se fosse 4 da manhã. 6 horas da manhã, eu já me sentia triste, já me sentia chateado, assim, meu Deus, eu não acordei 4 da manhã, acordei 6. Será se eu vou te buscar? Eu ficava mais preocupado por causa do horário que eu estava acordando, eu ficava mais preocupado com a sensação de que eu não estava cumprindo aquele meu rito do que buscar a Deus. E aí eu percebi que eu estava sendo religioso. Aí eu percebi que eu estava colocando o rito na frente de Deus. E aí eu percebi que eu estava dizendo para mim mesmo que eu só podia sentir Deus se eu fizesse tudo aquilo que eu estava fazendo, como eu estava fazendo anteriormente. Isso ficou no meu coração. Porque o desafio é superar essas que eu estou tendo agora, é de superar essas impressões para que eu possa fazer uma devocional com espontaneidade e com constância.
é esquecer toda essa minha rotina que me gerou uma certa experiência para entender que eu não posso ficar estancado, parado nas experiências do passado. E eu não posso dizer que Deus só vai agir na minha vida da mesma forma que antes se eu orar 4 horas da manhã, se eu fizer tudo igual como eu fazia antes. E, e a neurociência fala que eu tenho que dormir de 7 a 8 horas por noite para que eu possa me dar bem. Mas o engraçado é que Jesus falou algo um pouco diferente, apesar de que sempre quando ele atendia grandes multidões, logo após ele se recolhia junto com seus discípulos para descansar. Jesus descansava. Mas teve um momento no Getsêmani em que ele estava no Getsêmani com seus discípulos e ele falou o seguinte: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Marcos 14, 32 a 42. Marcos 14, 32. E tomou consigo a Pedro, Tiago e João e começou a ter pavor e angustiar-se. E Jesus disse a eles: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fica aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando a Pedro novamente, os achou dormindo. E Jesus falou: Simão, tu dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus voltou a orar. Então, hoje em dia, nós estamos bombardeados com tantas teorias científicas. E eu não estou dizendo que a neurociência é algo errado. Não estou dizendo que a neurociência é um pecado. Não estou dizendo isso, porque eu creio que a ciência, Deus trouxe a sabedoria para o homem para que a gente tivesse uma ciência eficaz para o nosso bem. Mas o que eu quero dizer é que eu mesmo já estava tão preocupado em entender essa minha dificuldade, essa minha inconstância, essa minha quebra da minha rotina, buscando justificativas na neurociência, buscando justificativas em sabedoria humana. E aí, quando eu li Marcos 14, eu percebi, eu tenho que descansar, eu tenho que ter um sono bom, mas Jesus também deixou de dormir um certo tempo. Ele passou cansaço para buscar a Deus. Ele passou dificuldade para buscar a Deus. E hoje eu estou nessa tensão. O que é que eu tenho que dormir para que a minha saúde seja preservada? E o que é que eu tenho que ficar acordado para encontrar a Deus? E eu percebi então que nós estamos nessa constante tensão entre aquilo que está na carne, as justificativas da carne, aqueles pensamentos, aquelas justificativas, aqueles raciocínios em que se encastelam na nossa cabeça, aquilo que eu tenho que ultrapassar para chegar a Deus, porque nós somos do sobrenatural, nós não somos do natural. Então, eu fico pensando, eu tenho que dormir 7, 8 horas por noite, mas será se eu buscar a Deus, se eu dormir só 5 e buscar a Deus, eu vou estar realmente cansado? Ou Deus vai me dar um descanso suficiente para que eu possa enfrentar o meu dia? Eu estou atrás disso, entender, superar essa tensão entre o cansaço e a necessidade do meu natural, a necessidade da minha saúde. E eu quero conhecer os meus limites, porque eu creio que eu, como cristão, eu tenho que superar meus limites e entender melhor, não somente a minha mente, mas o meu próprio corpo, porque, como o próprio irmão, o apóstolo Paulo falou, somos carne, espírito e alma. O nosso espírito é o que nos liga a Deus. Mas a nossa, ainda estamos numa carne, ainda temos uma alma que nos liga a este mundo. E essa carne, essa alma precisam ser santificadas. E aí, nessa tensão, nós temos que tomar alguma decisão. Eu estava lendo essa semana C.S. Lewis, que ele fala que a nossa vida humana, nessas tensões que nós vivemos entre aquilo que queremos ultrapassar, entre o sobrenatural que queremos viver, esse sobrenatural e o natural, nessa tensão,
Nós tomamos decisões, e essas decisões que nós tomamos é baseada nas nossas experiências. Nós não podemos fugir de nossas experiências. O que não podemos deixar é que essas experiências se tornem uma regra para nós, e nem que a gente torne essas nossas experiências uma regra de julgamento para os outros. E como eu falei, eu não me lembro qual foi a última pregação que eu falei aqui, mas eu sempre digo nas minhas pregações que Jesus nos leva a nos lembrar tudo que o povo de Israel atravessou no deserto, Deus sempre mandava eles fazer um altar. E esse altar é para memorial, é para lembrar do que Deus tem feito. Então, eu tenho que levar as minhas experiências para um patamar de que não me, para que não me prenda no passado, mas para que me sirva para sempre me lembrar que Deus é Deus, que eu tenho que ir para frente. E aí, essas minhas decisões eu posso tomar em cima dos meus sentimentos ruins ou dos meus bons sentimentos. E todos os meus sentimentos ruins é só experiência carnal. Todos esses meus sentimentos, meus traumas, as minhas. Quando alguém não me dá atenção, eu fico chateado, eu fico ofendido. Quando, é, quando eu não consigo conquistar alguma coisa, quando eu fico triste, eu fico depressivo, tudo isso eu tenho que domar para tomar decisões. Mas eu não posso fugir disso porque eu sou carne. Então, ele nos fala isso, que nós, C.S. Lewis diz que as decisões que nós tomamos, nós temos que passar por cima disso. E quando nós passamos por cima disso, aí resta o nosso livre-arbítrio. E quando resta o nosso livre-arbítrio, quando nós matamos a carne, como diz o apóstolo Paulo, né, que eu corro, mas não corro em vão, eu chego até me esbofetear para que eu possa me chamar a atenção e vencer a carne. Quando eu venço a carne, aí resta meu livre-arbítrio. E aí, quando resta meu livre-arbítrio, aí vem a minha tomada de decisão. Qual é a porta que eu quero entrar? Qual é o caminho que eu quero seguir? É a porta estreita ou a porta larga? Então, C.S. Lewis me chamou essa atenção porque é aquilo que eu coloquei no grupo. É, quando a gente se desvencilhar dessa carne, quando Jesus voltar e nos desvencilhar dessa carne, o que é que vai restar do Nilo? O que é que vai restar do Nilo depois de todas as experiências? Todos esses momentos em que eu pensei que só encontraria Deus se eu acordasse 4 horas da manhã e se eu orasse com uma roupa amarela, se eu orasse voltado para a minha janela, seguindo um rito específico, porque eu tive uma experiência com Deus em um dia e eu quero repetir aquela experiência para assistir Deus novamente. O que é que vai sobrar do Nilo depois que eu me livrar de todas as minhas angústias, depois que eu me livrar desse corpo cansado? O que é que vai sobrar quando Jesus voltar? Eu quero apresentar para Deus um livre-arbítrio totalmente santificado. Eu quero apresentar a Deus um livre-arbítrio totalmente direcionado para Ele. A Bíblia fala que, em verdade, em 2 Coríntios 12, diz o seguinte: em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Paulo falando da experiência que teve do arrebatamento. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, para que eu não me exaltasse com as minhas experiências que eu tive quando eu ouvia Deus, falava com Deus, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me o Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo.
E aí eu percebi que é nesses momentos em que eu estou deprê, ou então em que eu estou inconstante, é que Deus me lembra de que é nesse momento de fraqueza que eu tenho que me lembrar que eu tive experiência com Ele, não foi porque eu sou forte, não foi porque eu orei 4 horas da manhã e me virei para a janela e usei aquela mesma roupa. É nessas, é nesse momento que Deus diz, não é simplesmente a tua experiência, sou eu que te dou a graça para que você possa viver. Então, quando eu estou nesse confronto entre a minha natureza e a minha vontade de ser sobrenatural, eu me lembro que eu não posso me vangloriar, eu não posso parar nas minhas experiências, eu não posso parar naquilo que eu já senti, naquele calafrio que eu já senti, naquela verdade que eu já disse para alguém e que a pessoa se sentiu maravilhada porque foi uma palavra de revelação. Tudo isso para me lembrar, sim, mas tem os momentos de inconstância, justamente para que eu possa me lembrar que não depende de mim. Eu estou num processo. E como está escrito em Marcos 4, 26, 32, se eu, inclusive, como está em Provérbios 16, 3, que é o tema do nosso seminário, se colocarmos, estabelecermos, colocarmos nossos propósitos diante de Deus, vai acontecer que o reino de Deus vai se expandir, como está escrito em Marcos 4, 26, que diz o seguinte, Jesus falando. E dizia que o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como brota e como cresce. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva e depois a espiga, por último o grão cheio da espiga. E quando já o fruto se mostra, mede-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceia. E dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como o grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes, mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se maior de todas as hortaliças. É nesses altos e baixos, nessas experiências que Deus revela a mim, e nesses momentos em que eu acho que Deus não está olhando para mim, ou então nos momentos em que eu acho que eu não estou chegando no coração de Deus, é ultrapassando esses momentos e colocando meu propósito em Deus que o reino vai crescer. Nesses altos e baixos, eu só não posso deixar de crer nessa promessa. Eu só não posso deixar de ter esse objetivo no meu horizonte. Eu estou no processo e a semente vai germinar. Eu estou no processo, vai frutificar. Não importa se hoje eu orei e tive revelações e se amanhã eu não orei, não acordei. Se meu coração está inteiramente voltado para Deus, se meu coração está inteiramente voltado a receber a graça de Deus, eu sei que o reino vai se expandir. E é nesse processo, para finalizar, como está em Romanos 7, 14 e 25. Às vezes, e se faço, porque o que faço eu não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Aí vem a grande pergunta. Mas vejo que nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus ombros. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará o corpo desta morte? Jesus. Eu não posso fugir. Eu não posso fugir do que eu sou. Quem me separará? Romanos 8, 33, 39. Quem me separará do amor de Deus? Porque estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nenhuma tensão que eu viva entre o natural e o sobrenatural, entre acordar e dormir,
entre estar triste e estar alegre. Nenhuma tensão que eu viva nessa carne vai me separar do amor de Deus e vai me separar do Rei. Então, que Deus nos coloque, que Deus nos coloque no caminho, que Deus nos permita sempre vencer a nossa própria religiosidade, que Deus permita sempre vencer a nossa própria carne, para que nesses processos em que nós estamos, porque Jesus ainda não voltou, nós nos entregamos nossa vida, nós só entramos na porta estreita, mas depois da porta tem um caminho. Então nós só escolhemos Jesus, nós só passamos a porta, temos o caminho ainda para percorrer. Que nesse caminho, as tensões da vida, morte e a vida, o futuro, o presente, a altura, a profundidade, tristeza, a alegria, natural, sobrenatural, que as tensões que a gente passe, nada tire foco, que é o reino, que é o amor de Cristo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.